Quem Herme do David Goggins é um livro essencial que você precisa ler, eu diria que imediatamente. Se você acha que sua vida é difícil, se você acha que você está passando por dificuldades, você vai ver que sua vida não é tão difícil quanto você pensa, que você pode literalmente vencer qualquer dificuldade, qualquer obstáculo da sua vida, não importa onde você esteja, não importa quem você seja. Se você focar, se você se dedicar, você vai conseguir aquilo que você queira. Eu sei que isso daí parece um papo de maravilhas, de conto de fadas e tudo mais, um mundo mágico, até eu ler o livro desse cara aqui. E aí você percebe que, cara, a sua mente nada mais é do que uma ferramenta que você pode usar para atingir qualquer coisa. Eu sei que isso parece meio óbvio, mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já percebeu que toda vez que você começa a fazer algo difícil, por exemplo, você vai pra academia e pega um peso acima do que você consegue, você percebe que parece que seu cérebro fica falando assim para você, para, não dá mais, não dá mais, para. E aí, depois que você ignora isso, continua fazendo, você vê que você não estava tão pesado assim, você consegue até pegar mais, entendeu? Quando você começa a estudar e seu cérebro fica falando, não fica estudando, volta pra sua cama, fica mexendo no Instagram. Ou então, quando você deixa de comer um chocolate, sua cabeça fica falando, não, vai comer um chocolate, não sei o quê. Ou então, quando você para de falar com aquela garota que você gosta tanto, mas que te magoou muito, e aí seu cérebro fica falando, não, volta a falar com ela, não sei o quê. Tudo isso daí é um jogo mental. O que acontece é o seguinte, a sua cabeça quando você está fazendo algo difícil vai sempre ficar falando pra você no começo, não faça isso, não faça isso, não faça isso, faz aquilo, faz o que é mais confortável, porque nós seres humanos, na nossa origem, a gente busca conforto. Porém, a partir do momento que você ignora essas vozes na sua cabeça, que não é fácil, você consegue perceber que você consegue literalmente ultrapassar seus limites para um nível que você nem pensava que era possível. Então, esse livro, ele fala muito sobre isso. E eu acho que assim, se você não lê esse livro, se você está num momento difícil da sua vida, você pode acabar perdendo uma oportunidade gigantesca de mudar de vida. Literalmente, eu acho que tem muitos gurus aí na rede social, muitos coaches aí no Brasil, mas cara, de verdade, pode juntar Thiago Nigro, Pablo Marçal, Wendel Carvalho, cara, todos esses coaches aí de motivação, o raio que parta, meu irmão, nada se compara com ler esse livro aqui. Eu vou falar pra vocês, as 20 páginas desse livro vão te dar mais motivação, vão abrir mais sua cabeça do que qualquer vídeo, qualquer palestra, qualquer coisa do Pablo Marçal e do Wendel Carvalho. Eu juro pra vocês. E assim, quando você entende a história do David Goggins, você entende que, cara, se esse mano aqui conseguiu se tornar um navio, apesar de todas as dificuldades que ele passou na vida dele, você literalmente, cara, se você focar e colocar na sua cabeça que você quer ser uma coisa, que você vai fazer aquilo, você consegue fazer acontecer. É isso que você consegue. Vou dar um resumo aqui do livro pra vocês. O David Goggins nasceu lá em Nova York e o pai dele meio que tinha um nightclub, né? Meio que uma balada. Só que o pai dele mexia com uns negócios meio obscuros, assim. O pai dele não era um cara bom. Na verdade, o pai dele era uma pessoa horrível. Ele batia na mãe dele, ele batia no David Goggins, ele batia no irmão do David Goggins. Ele fala que o David Goggins, que a casa dele era um terror, literalmente. O pai dele chegava, arregaçava todo mundo, usava arma, não sei o que. Ele tinha que dormir na balada, ele tinha que ajudar a trabalhar quando ele era bem pequeno. Ele não foi letrado, então ele, tipo assim, tinha 6, 7 anos de idade, ele era praticamente analfabeto, sem educação nenhuma, sem falar que ele tinha vários outros traumas que foram, né, ocorridos graças à sua infância traumática. Então você imagina, ele tinha um pai que era completamente lunático, que espancava ele, a mãe era totalmente abusivo, ele não tinha educação nenhuma, ele mal conseguia dormir à noite porque ele tinha que ajudar o pai, tipo assim, com 7, 8 anos de idade na balada a fazer as coisas. Na verdade, o pai dele tinha meio que uma pista de patinação no gelo, que ao mesmo tempo era uma balada, e ele mexia com várias coisas ilegais também. Então era esse tipo de ambiente que o David Goggins cresceu. Então você imagina crescer num ambiente onde com tipo assim 8 anos de idade, você vai dormir 3 horas da manhã, e aí você vai pra escola, mas você nem consegue prestar atenção na aula, porque ele tinha alguns problemas, né, de distúrbio de atenção e tudo mais. Aí você chega em casa, o seu pai o seu pai te bate, o seu pai é tóxico com você, a sua mãe era muito nova, então, tipo assim, nem conseguia se defender direito, você tinha que ver sua mãe sofrendo, seu irmão sofrendo, você mesmo sofrendo muito, até que chegou um certo dia em que, literalmente, o pai do David Goggins tentou matar a mãe dele. Ou ele, eu posso estar enganado, mas eu tenho quase certeza que foi a mãe dele e ele ao mesmo tempo. Enfim, não sei. Até que então a mãe dele chegou e falou, cara, é um basta, e a vizinha dela ajudou ela a fugir. Então eles fugiram de casa e foram para uma cidade, para um estado lá longe, acho que é Indiana, não sei, o nome da cidade é Brasil. É uma cidade que fica longe lá, e basicamente era uma região muito racista nos Estados Unidos.
Então o que aconteceu foi, o David Goggins foi sozinho com a mãe dele, que também era muito jovem, para uma cidade que eles não conheciam ninguém, uma cidade praticamente de interiorzão assim, e totalmente racista. Então ele sofreu muito na adolescência com racismo, ele se achava assim um adolescente descolado, então apesar das coisas, ele foi colocando essa imagem na cabeça dele quando ele era adolescente de que ele era isso mesmo, ele era uma pessoa delinquente, ele era um adolescente delinquente, porque todo mundo lá via ele dessa forma, tratava ele mal e tudo mais. Pra vocês terem uma noção, tinha uma menina do colegial dele que era uma branquinha e tudo mais, e os dois se gostavam, ela gostava muito dele, tanto é que os dois se casam depois, mas enfim. Ela gostava muito dele e eles foram pra um date juntos, né? E aí meio que o pai dela chegou e falou, tipo, cara, eu não quero que você fique com esse negro, não sei o que e tudo mais. Os amigos dele também, os amigos dele não, né? Os outros pessoal também eram extremamente racistas, enfim. Ele sofreu demais, cara. E outra coisa, ele tinha muita dificuldade na escola, então o que ele começou a fazer? Ele começou a usar alguns truques pra conseguir passar. Então ele começou a aprender técnicas de colar na escola, como ele fazia isso, ele não explicou no livro, mas ele desenvolveu técnicas de colar na escola para que ele conseguisse passar. Então, tipo assim, ele foi passando de ano em ano, mas ele mal sabia ler direito, ele mal sabia fazer nada, porque ele colava, basicamente, ele só fazia isso. Então, chegou no terceiro ano do ensino médio, praticamente a diretora chegou para a mãe dele e falou, olha, não tem como ele se formar. As notas dele são horríveis e tudo mais, então a mãe dele ficou maluca e ela não gritou com ele ou bateu nele, ela só olhou para ele com um olhar de decepção. Então, foi aí a primeira vez que o David Goggins teve o primeiro insight de tipo assim, tá, eu preciso fazer algo a respeito da minha vida. Então ele fala muito do espelho, né? De tipo assim, você olhar no seu espelho é um exercício que você precisa fazer. Você chega no espelho, você olha, cara. É só você e você, entendeu? E aí você fala tudo que você tá pensando de você mesmo. Você fala que você é um merda. Você fala tudo que tá de errado na sua vida, entendeu? E você se olha no espelho e aí você olha pra si mesmo e fala, tá na hora de mudar. Você olha pra si mesmo no espelho e você não gosta do que você vê. E é esse basicamente o espelho do dia a dia que você precisa usar ao seu favor. É quando você acorda de manhã cansado que você precisa olhar no espelho e tentar buscar a disciplina que tanto te falta no dia a dia. Quando você fica o dia inteiro batendo punheta e não fazendo nada o dia inteiro, que você tem que olhar naquele espelho e pensar, tá, é isso que eu quero pra minha vida, é ser um merda, é um protagonista que perde o seu tempo mexendo no celular em vez de fazer algo útil com a vida dele. Bem, esse é o tipo de pessoa que eu não quero ser. Enfim, eu não sei vocês. Então, esses são exercícios que dá pra você fazer no espelho e foi isso que ele fez. Então, a partir daí, ele começou a estudar de verdade. Ele não mais ficava só memorizando coisas. Ele começou a estudar de verdade. E aí, acabou que ele conseguiu correr atrás do prejuízo e conseguiu se formar no ensino médio, mesmo após tantas coisas. Enfim, o tempo passou. E aí o que aconteceu? O David Goggins começou a trabalhar como detetizador de barata. Sim, é isso mesmo que vocês ouviram. Então era um emprego maravilhoso. Imagina, ele tinha que ir para os restaurantes e ficar matando um monte de barata. E, ao mesmo tempo, o avô do David Goggins, ele serviu como cozinheiro da marinha. Então, sempre na família dele teve essa parada do exército. O avô dele tinha muito orgulho de ter servido como cozinheiro da marinha. Ele sempre falava dos caras do exército e tudo mais. E isso ficou na cabeça do David Goggins. E ele também sempre assistia a Hell Week. O que é a Hell Week? Nos Estados Unidos tem os Navy SEAL, que são tipo assim, a elite da elite do exército americano. Só que para você conseguir passar para ser o Navy SEAL, você precisa passar pela Hell Week, que é tipo assim, uma semana que literalmente vai te levar ao máximo, vai acabar com o seu corpo, você vai dormir muito pouco, você vai ter que fazer um negócio absurdo, tipo, fazer flexões até você cansar, você vai ter que ficar na água gelada, carregar barcos pesadíssimos e dormindo tipo 3, 4 horas ou 2 horas ou até dias sem nenhum sono por uma semana, cara. Você literalmente fica morto e chega no limite do que um corpo humano pode chegar. Basicamente essa é a Hell Week que é transmitida. E ele sempre assistia a Hell Week e ficava pensando, caramba, cara, como esses malucos são da hora e tudo mais. E ele olhava pra si mesmo, ele era gordo, ele só fazia powerlift, então ele chegava na academia, ele levantava um monte de peso, mas nada a ver, ele tomava milkshake o dia inteiro e tinha um empreguinho dele lá que ele ganhava $1.000 por mês pra detetizar barata de restaurante. Então, um certo dia ele foi detetizar um restaurante, cara, veio uma imensidão de barata pra cima dele. E aí, a partir daí, ele falou, tá, não dá mais pra ficar aqui. E aí, ele decidiu praticamente se demitir do emprego dele como detetizador de barata. E aí, o que acontece? Ele também decidiu que estava na hora dele tentar ser um Navy SEAL, mas aí que tá. Ele era extremamente gordo e negro. E pra quem não sabe, nos Estados Unidos tem várias coisas que são meio que tipo assim, é mais pra branco do que pra negro. E uma dessas era entrar nos Navy SEAL, porque a maioria era branco, afinal de contas, né? Lá teve muito essa questão dos negros serem jogados pro lado, enfim, eu não vou ficar falando disso agora. Mas basicamente era muito difícil pra ele conseguir. Então ele começou a ligar pra um monte de recrutador
que basicamente são os recrutadores que levam as pessoas para os Navy SEAL, porque eles têm meio que meta. Então ele ligou para 3 recrutadores, mandou e-mail para um monte de gente e foi recusados. Até que então ele entrou em contato com um recrutador que deu esperança para ele. Falou, você quer ser um Navy SEAL? Beleza, você vai ter que perder 48 quilos em menos de 3 meses. É isso mesmo que vocês ouviram. 50 quilos em menos de 3 meses. Aí eu pergunto para você conseguiria perder 50 quilos em menos de 3 meses? E não só isso, ele tinha que estudar para um teste meio difícil de passar, escrito mesmo uma prova para conseguir entrar no Navy SEAL. Então, ou seja, ele precisava estudar, ele não era um bom estudante, ele, tipo assim, não sabia nada basicamente, e também precisava perder 50 quilos em 3 meses. Então foi aí que ele decidiu que ele iria mudar de vida. Ele saiu daí e foi pegar um milkshake lá no Duck Donuts, e aí ele pensou, cara, não tem qualquer razão, não tem como eu conseguir passar nisso, é impossível. Então ele começou a olhar pra si mesmo e falou, cara, mas o que eu vou fazer com a minha vida? Eu vou ficar aqui matando barata, tomando esses milkshake, gordo, fudido, pobre. Então ele decidiu mudar de vida. A partir daí, então, ele começou a acordar todo dia às 4 horas da manhã, correr até cansar, fazer uma dieta extremamente rigorosa. Depois de correr, sei lá, muitas e muitas milhas, ele ia lá, ia pra academia, ele fazia tudo, cara. E por 3 meses ele foi acordando 4 horas da manhã, todo santo dia, até ele ter conseguido perder os 50 quilos. E não só isso, ele também estudou muito para conseguir passar na prova, ele teve que memorizar, ele sempre foi bom em memorização, então isso foi uma vantagem para ele. Ele conseguiu memorizar as fórmulas necessárias, aí chegou na prova, ele conseguiu passar, tipo assim, no limite, e aí ele conseguiu passar para fazer a Hell Week. Então, ou seja, ele conseguiu atingir os pré-requisitos, mas aí que ia chegar o teste de verdade, porque chegou a Hell Week, o negócio ia ficar louco. Ele tinha forçado muito o tornozelo dele, então ele conseguiu passar na Hell Week, mas aí chegou no final, o tornozelo dele falhou e aí ele não conseguiu fazer de novo. Então o que aconteceu? Passou um tempo e aí ele teve outra oportunidade para fazer a Hell Week de novo. Então vamos lá. É uma semana que você literalmente leva o seu corpo pro limite, cara. Literalmente os caras ficam com cicatrizes pro resto da vida por causa de uma semana. E ele ia fazer 2 vezes isso no mesmo ano. Então, novamente, ele foi lá, fez o teste e tudo mais, cara. Motivação total, passou. Ele entrou na mente dos caras, né? Porque os caras colocam assim, os instrutores, né? Você é um merda, você é um lixo, você nunca vai conseguir passar, não sei o quê. Aí ele falou, é isso mesmo. Então ele começou a fazer um jogo mental com essas pessoas e começou a entrar na mente desses caras, começou a gritar, é isso mesmo, Bot Crew 2 vai carregar todo mundo, não sei o que, tanto é que tem uma frase muito famosa dele que ele fala, who is gonna carry the boat, né? Who is carrying the boat? Ele fala isso, né? Que é basicamente, tipo assim, quem vai carregar os boats, né? Obviamente, a tradução é ele, porra, é isso, entendeu? Então você tem que pensar assim, mano, quem vai carregar os boats da sua vida? É você é o protagonista da sua história, enfim. E aí, cara, basicamente ele foi humilhado lá e ele entrou nesse jogo mental e começou a aprender como entrar na mente das pessoas e como que isso pode te ajudar. Então, no seu dia a dia, cara, você acorda cansado, ao invés de você pensar, pô, eu sou um merda, esses filha da puta acham que eu sou um fracassado, acham que eu sou um gordo, que eu sou um magro, pobre, fudido, então vou trabalhar mais que todo mundo nessa porra, eu vou comer igual um filho da puta, ou eu vou fazer dieta igual um filho da puta pra emagrecer, desculpa o YouTube, mas enfim. E foi isso que ele fez, ele começou nesse jogo mental, então o que você acha que aconteceu? Você acha que ele conseguiu passar de novo? Não, dessa vez ele passou na Hell Week, novamente ele teve uma lesão que fez com que ele não pudesse continuar nos Navy SEALs e aí ele acabou sendo reprovado. Então, novamente, ele foi reprovado 2 vezes na Hell Week. E agora ele só poderia fazer uma 3ª vez, porque caso contrário, ele basicamente nunca mais conseguiria se tornar um Navy SEAL. Então ele voltou para casa dele lá no Brasil, né, no estado, né, não no país Brasil. E aí ele falou com a mulher dele, ele tava com uma mulher que ele não gostava de verdade, numa vida que ele não gostava de verdade. Ele olhou e falou, cara, o que eu quero mesmo é se tornar um Navy SEAL. Então ele voltou lá, fez a 3ª Hell Week em, tipo assim, no período de 3 meses, o que é uma loucura total. 3 Hell Week em um ano é um negócio absurdo, tem gente que não consegue fazer uma. E, cara, e ele fez a 3ª vez e ele conseguiu passar. Detalhe, o David Goggins não sabia nadar, ele queria entrar na marinha. Então, assim, era um negócio absurdo, ele teve que aprender a nadar. E se você não sabe, o treinamento dos navios é tipo assim, eles amarram os seus braços e você tem que treinar com as pernas. Então, você imagina um cara de 22 anos que não sabia nadar, tinha que aprender a nadar. E não só aprender a nadar, como ele tinha que aprender a nadar igual um marinheiro ferrado para conseguir passar. E foi isso que aconteceu, cara. Então, assim, nesse livro ele descreve os treinamentos que ele fez para mergulhar, várias vezes que ele quase morreu afogado, enfim. É um negócio absurdo. E vários momentos de superação que ele literalmente estava na merda. Várias corridas que ele fez que ele pensava que não ia aguentar mais. E mesmo assim, quando estava tudo acabando, ele continuou. E uma coisa que eu aprendi com o David Goggins é que muitas vezes ele colocou metas para ele mesmo. Por exemplo, ele ia quebrar o recorde do Guinness
book de fazer mais barras fixas em um período curto de tempo. E todo mundo ficou falando, você é o Navy Seal, você vai conseguir isso fácil, não sei o que, você é o David Goggins. Ele falhou na primeira vez, falhou na segunda vez, ele falhou na terceira vez. A mão dele tava toda lascada, ele não tinha mais forças para continuar. E ele não desistiu, então ele conseguiu atingir esse recorde, cara. E várias outras coisas, várias maratonas que ele não conseguiu, depois ele fez. Então uma coisa que eu aprendi com ele várias vezes na sua vida você vai se esforçar ao máximo, você vai tentar de tudo e você não vai conseguir passar. Mas aí que tá a diferença entre o perdedor e o vencedor. Porque muitas das vezes as pessoas falam que falta oportunidade, que tudo mais, mas cara, de verdade mesmo, eu acho que se a pessoa tentar de verdade, ela vai falhar, ela vai ser uma merda, cara. Você vai se esforçar ao máximo, talvez por 1, 2, 3, 4 anos você vai se matar pra construir um negócio, pra no final você se ferrar. Mas é aí que é a diferença entre um vencedor e um perdedor. Às vezes o vencedor não é aquele cara que é o mais inteligente, não é aquele cara o mais esperto, é aquele cara que tentou de tudo e falhou miseravelmente diversas e múltiplas vezes. Mas mesmo falhando, mesmo quando tudo deu errado, o cara pegou e seguiu em frente, tentou de novo, passou pela mesma dor, superou a mesma dor e com os erros ele aprendeu e conseguiu construir algo grande. Então o que você pode aprender com o livro do David Goggins é que a sua mente ela vai pregar armadilhas em você e é aí que você tem que seguir em frente. Você tem que se olhar no espelho e falar pra si mesmo que você consegue atingir seus objetivos. Você tem que falar pra si mesmo que você não é um perdedor e que você é um merda nesse momento, mas que você consegue mudar de vida. E não só isso, você tem que usar a regra dos 40%. Quando você atingir seu limite físico, chega na academia, chega no estudo, você tem que lembrar que você só atingiu 40% do seu limite. E aí que você tem que ir até o final, até não ter mais forças. E depois que você ler esse livro, que eu realmente recomendo pra vocês, eu acho que o nome no Brasil é Não Pode Me Machucar, Não Pode Me Ferir, não sei. Em inglês é Can't Hurt Me. Eu recomendo pra você, principalmente pra você que é jovem. Esse livro mudou totalmente minha mentalidade, porque agora toda vez que eu passo por um momento difícil no trabalho, quando eu tô cansado, eu lembro das coisas que ele passou e falo, cara, eu tenho que botar pra fuder, entendeu? Então é isso que você tem que fazer também, você que é jovem, você tem que botar pra fuder, porque esse tempo passa muito rápido, então não desperdice a sua vida. Se olhe no espelho, coloque lições, escreva tudo que você já passou de dificuldade, de fracasso na sua vida e coloca como esses fracassos te fizeram uma pessoa melhor. Você vai conseguir mudar de vida. E sempre lembre, cara, quando você atingir seu limite, você consegue buscar uma força em você mesmo e você consegue ir muito mais longe. Então é isso que eu tenho pra falar nesse vídeo. Foi um livro que, assim, foi um dos melhores livros que eu já vi na minha vida. Eu demorei demais pra acabar de ler ele, mas eu acho que eu terminei talvez no momento certo. E é isso, cara. Leia esse livro que você não vai se arrepender, porque ele pode mudar a sua vida assim como mudou a minha. É isso, falou.